Fala, meu povo, beleza? Último vídeo em relação a essa série, né, que fala aí da primeira lei de Mendel. Então nós já tivemos uma aula só sobre conceitos, uma aula de introdução, uma segunda aula mostrando como que resolve questões com heredograma, bem importante, uma terceira aula, a última aula, né, que nós tivemos em relação à dedução da primeira lei de Mendel. Show? 2 exercícios que eu fiz aqui com vocês, espero que você tenha entendido a resolução desses exercícios e eu espero também, galera, que você tenha refeito esses exercícios em casa, principalmente se vocês tiverem dificuldade na genética. Como que eu resolvo a minha dificuldade? Resolvendo exercício, né? Viu o professor fazer aqui? Professor, eu entendi mais ou menos. Faz de novo, até você entender. Por que ele fez isso daqui? Por que ele multiplicou as probabilidades, né? Quando ele pergunta a probabilidade de acontecer um evento e outro evento, esse E na matemática, daí não é biologia, daí é matemática. Esse E troca por uma multiplicação. Quando ele pergunta qual é a chance de ser afetado e do sexo feminino, eu também preciso levar em conta a chance de ser menina ou menino e a chance de ser afetado. Por isso eu multiplico essas probabilidades, certo? Bora lá então. Hoje o que a gente vai conversar? Sobre alguns casos especiais da primeira lei de Mendel, certo? Alguns casos especiais. A gente até acredita, galera, que ainda bem que Mendel não tropeçou nesses casos aqui. Porque se ele tivesse começado o estudo dele com esses casos aqui, talvez ele não tivesse chegado a conclusão nenhuma, certo? Ainda bem que ele chegou, né? Ele começou o estudo dele lá com as ervilhas e lá ele foi muito feliz, porque se ele tivesse começado com esses casos especiais, talvez ele teria tropeçado aí no seu raciocínio, certo? Vamos lá então, gente. Quais são as variações do monohibridismo, né? Casos especiais do monohibridismo. Então, vem comigo, vamos dar uma olhada, começando aqui, né, na primeira situação. A primeira lei de Mendel é a lei da pureza dos gametas, conhecido também, né, como lei da segregação, lei do monohibridismo. Então, quando eu falo para vocês variações do monohibridismo, eu estou falando variações em relação à primeira lei. Por que a primeira lei é conhecida como monohibridismo? Porque formava lá um híbrido, né, na primeira geração. Então aqui eu tenho uma situação especial, uma situação que não envolve dominância. Lá você tinha, por exemplo, a cor da ervilha amarela era dominante em relação à cor verde. A cor da ervilha, né, dominante. Então veja, aqui eu vou ter uma situação que não tem. A gente não visualiza essa ausência de dominância de acordo com o monohibridismo tradicional. Nós temos 2 tipos de ausência de dominância. Uma dominância incompleta, que pode ser chamada de semidominância ou dominância intermediária. Então são formas, né, mesma coisa, dominância incompleta, semidominância ou dominância intermediária, certo? E eu tenho o que nós chamamos de codominância. Codominância, beleza? Codominância e dominância incompleta. Antes de partir aqui para outro exemplo, deixa eu voltar aqui. O que seria uma dominância incompleta? Anota aí por gentileza. Dominância incompleta é quando eu tenho um fenótipo intermediário. Dominância incompleta é quando eu tenho um fenótipo intermediário. Como assim, professor, um fenótipo intermediário? Imagina que eu tenho, né, eu vou cruzar um touro de pelagem preta, uma vaca de pelagem branca. Touro de pelagem preta, vaca de pelagem branca. Pela primeira lei de Mendel, o que você espera? Uma geração que ou o preto vai dominar o branco ou o branco vai dominar o preto. Mas imagina que eu obtenha de repente uma geração de filhotes que são cinzas. Cinza não é nem preto, cinza não é nem branco. Cinza está no meio do caminho. Parece que o preto dominou um pouquinho o branco, não parece? Então, nós temos um fenótipo intermediário. Isso é dominância incompleta, semidominância ou dominância intermediária. Parece que dominou um pouquinho, certo? Temos um fenótipo no meio do caminho, um fenótipo intermediário. E o que seria codominância? Então, dominância incompleta seria esse exemplo. Codominância, gente, mesmo exemplo. Imagina que eu tenho touro de pelagem preta, a vaca de pelagem branca. E ao cruzar os dois, imagina que eu obtenho 100% dos filhotes, 100% da geração F1 malhados. Parte do corpo é preto, parte do corpo é branco. Perceba que o preto não dominou o branco não dominou o preto e também não teve um fenótipo intermediário, mas teve uma manifestação simultânea. Então anota por gentileza. Na dominância incompleta, eu tenho um fenótipo intermediário.
Enquanto que na codominância eu tenho uma manifestação simultânea. Manifesta parte do pelo preto, manifesta parte do pelo branco. Isso nós chamamos de codominância. Tanto dominância incompleta quanto codominância são exemplos de ausência de dominância. São exemplos de ausência de dominância. Professor, tem mais algum exemplo? Tem. Então é isso que eu vou fazer com vocês aqui agora, né? Normalmente, questões de vestibular, questões de prova, eles vão falar do cruzamento de uma flor muito famosa, conhecida como Flor Maravilha. Tem a Flor Maravilha, que é a Mirabilis jalapa. Então, às vezes, algum exercício fala assim, Mirabilis jalapa, Flor Maravilha, você já sabe do que o exercício está falando. Ah, é uma situação de dominância incompleta, né? Falou de Mirabilis jalapa, falou de Flor Maravilha. Ou também, gente, tem outra chamada Boca de Leão, ou a Maravilha, ou a Boca de Leão, você já sintoniza teu pensamento com dominância incompleta. Só não esqueça que, às vezes, não vai ter na alternativa para você marcar um X dominância incompleta, mas lembre-se que dominância incompleta é um caso de ausência de dominância. Então, às vezes, você vai ter que marcar X aqui, porque não vai ter o X lá de dominância incompleta. Combinado? E aí, o que acontece na Flor Maravilha ou na Flor Boca de Leão? Lá nós visualizamos flores que são vermelhas, visualizamos flores que são brancas, certo? Imagine, né? Nesse caso, nós temos aqui, vamos imaginar que essa flor vermelha, vou chamar de vezão, vezão. Por que você não vai falar vezão, vezinho, professor? Ou, né, vezão, V e B, por exemplo? Porque, galera, aqui é uma situação de ausência de dominância. Então, aqui eu não levo em consideração se é dominante ou se é recessivo. Esquece isso, né? Então, vermelho eu vou chamar de vezão, vezão. Branco eu vou chamar de bezão, bezão, certo? E aí, essa planta aqui só produz gameta o quê? Só produz gameta V. Essa planta aqui só produz gameta B. Quando fecunda, forma uma geração aqui que é o quê? Que é híbrida, que é VB, certo? Então, formamos uma geração aqui que é híbrida, que é VB. Você que gosta lá de fazer pelo quadro de Pinet, vamos fazer uma autofecundação. Olha, a seta mostrando aqui, né? Uma autopolinização, uma autofecundação. Então, pega os gametas de uma, VB, coloca na vertical, pega os gametas da outra, na horizontal, e faz o quadro de Pinet. Aqui vai ficar vezão, vezão, VB, VB e BB. Vezão, vezão é vermelha, bezão, bezão é branca. E aqui temos um fenótipo intermediário. O que é intermediário entre vermelho e branco? É o rosa, né? Uma cor intermediária. Então é um caso de dominância incompleta. Manifesta fenótipo intermediário. Vou colocar do lado só para ficar mais visual aí para vocês, né? Então, o que eu fiz aqui? Peguei VB e cruzei com ela mesma. Fiz uma autofecundação. Faz a distributiva. Posso fazer pelo quadro de Pinet ou posso fazer pela distributiva. Fica VV, V com V, VV. V com B, VB. B com V, só para ter um padrão, vamos deixar o V na frente, e BB, né? Temos o que, gente? Temos a seguinte proporção. A proporção fenotípica é uma vermelha para duas rosas para uma branca. E se eu for ver a proporção genotípica, é 1 VV para 2 VB para 1 BB. Você vai dizer, nossa, professor, na ausência de dominância, a proporção fenotípica e genotípica são iguais? Sim, são iguais. Então, uma observação importante. Você viu que lá na dominância completa da primeira lei, a proporção fenotípica e genotípica não era igual. Era 3 para 1, a proporção fenotípica, e genotípica era 1 para 2 para 1. Já aqui, não. Aqui, tanto a proporção fenotípica, que está relacionada à cor, é uma vermelha para duas rosas para uma branca. 1 para 2 para 1. A proporção genotípica é igual. É 1 VV para 2 VB para 1 BB. Então, veja, é uma característica da dominância incompleta. Na verdade, é uma característica da ausência de dominância. Fica uma dica para vocês. Então, às vezes, se o exercício falar proporção fenotípica e genotípica iguais, você já sabe que trata-se de uma dominância incompleta. Beleza? Vamos adiante. Temos a situação de codominância. Na codominância, galera, é o caso, né, de ter lá um malhado. Mas temos um exemplo bem legal. Você que está me assistindo e de repente você tem aí o sangue, teu tipo de sangue é AB. Se o teu tipo de sangue é AB, é uma situação de hemácia malhada. É uma situação de codominância. Vamos supor que de repente o teu pai tenha sangue do tipo A,
a tua mãe tenha sangue do tipo B. E aí o teu pai forneceu informação para sangue a mãe forneceu informação para sangue B. E aí a tua hemácia vai ser o quê? Ela vai ter aglutinogênios. O que são aglutinogênios? São antígenos, são glicoproteínas do tipo A nas suas hemácias. Vai ter glicoproteínas do tipo B nas suas hemácias. E veja, a glicoproteína A em relação à glicoproteína B, uma não domina a outra. Elas têm uma manifestação simultânea. Por isso que o teu tipo sanguíneo vai ser o quê? Vai ser AB, certo? Então um exemplo na espécie humana de codominância é o tipo sanguíneo AB. Hoje não é meu propósito avançar nisso, né? Vai ter uma aula que a gente vai falar de tipos sanguíneos. Então lá na frente a gente vê os grupos sanguíneos de modo completo. Hoje meu objetivo é só dizer, o tipo sanguíneo AB é um exemplo de codominância, certo? O que mais que a gente tem para ver aqui de casos especiais em relação à primeira lei, em relação ao monohibridismo? Temos uma situação de alelos letais. O que acontece quando você cruza, por exemplo, dois ratinhos amarelos, certo? Vai obter o quê? Sabendo que eu cruzo dois ratinhos amarelos e obtenho aqui um ratinho cinza em relação a ratinhos amarelos também, o que eu concluo? Eu concluo que esses dois aqui, eles são o quê? Heterozigotos. Então tem casão e casinho, casão e casinho, certo? Casão, casinho com casão, casinho. Vai dar o quê? Casão, 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 casinho, casão, casinho e casinho, casinho. O que aconteceu com esse ratinho aqui? Morreu, né? Temos aqui um embrião morto. Então temos uma situação de alelo letal. Alguns alelos, gente, eles são letais em dose dupla. Eles acumulam tantas características em dose dupla que esse camarada aqui, ele morre. E aí eu pergunto para vocês, do cruzamento desses dois ratinhos aqui, quantos serão amarelos? Quantos serão, né, marrons ou cinza? Ou agouti, né? Ele chama esse aqui de cinza, ou agouti, ou meio marrom também, né? Em alguns casos, ele chama de agouti. Quantos serão amarelos? Quantos serão agouti? Tem gente que vai falar assim, professor, amarelo 3/4, mas esse aqui morre. Galera, se esse daqui morre, então eu não tenho 3/4, eu tenho o quê? 2/3. E quantos serão agoutis? Tem gente que fala, é 1/4. Não é 1/4, porque esse aqui morre. Galera, se esse daqui morre, então eu não conto ele. Então quantos serão agoutis? 1/3 é 1/3. Então a proporção aqui me dá uma proporção de 2 amarelos para 1 agouti. Então toma cuidado quando o exercício fala de alelos letais. Um outro exemplo, quer ver? Só para fechar. E aí eu faço o exercício com vocês. A situação do nanismo. A situação do nanismo. O nanismo é uma situação o que, gente? É uma situação dominante, certo? Nanismo, quando a gente fala do nanismo é assim, ó. Indivíduos que são normais, né? Normais, eles são o quê? Recessivos, eles são azinho, azinho. Então, se você está me assistindo, você não é anão, significa que você é azinho, azinho. Indivíduo anão, né? Anão, até deixa eu usar um outro termo aqui, ó. Para o nanismo, a gente usa o termo acondroplásico. Acondroplásico. Acondroplasia, né? É o nanismo. Acondroplásico é azão, azinho. Por que o acondroplásico é azão, azinho, professor? Não tem nenhum anão genético, nanismo genético, não é o nanismo hormonal, certo? Que vai ser azão, azão. Porque é a mesma situação. O anão que nasce azão, azão, ele não sobrevive, ele acumula muitas características ali que não permitem que ele sobreviva. Então todo anão genético, ele é heterozigoto. Então veja só que interessante, galera. Existe a possibilidade de um casal de anão, sabendo que o nanismo é sempre azão, azinho, né? Quem é anão. Existe a possibilidade de um casal de anão ter um filho que não é anão? Existe. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Fazenda distributiva fica azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Então imagine um exercício que fala para vocês assim, calcule a probabilidade de um casal de anão ter um filho que não é anão. Qual é a probabilidade de um casal de anão ter um filho que não é anão? Tem gente que vai falar o quê? É 1/4, mas não é 1/4, porque esse cara aqui morre. Gente, se esse cara aqui morre, então eu não conto ele. Então qual é a probabilidade de ter um filho o quê? Normal? Vai ser 1/3, vai ser 1/3. Entendeu? Então cuidado com esse tipo de pegadinha.
né? Alelos letais eu não conto o camarada que morre. Ele não é contabilizado. Show? Vamos lá então fechar com chave de ouro. Temos aqui um exercício, né? Numa espécie de planta, a cor das flores é determinada por um par de alelos. Plantas de flores vermelhas cruzadas com plantas de flores brancas produzem plantas de flores cor-de-rosa. Do cruzamento entre plantas de flores cor-de-rosa, resultam plantas com flores. Cara, eu vou cruzar plantas de flores cor-de-rosa. Então, me permita parar aqui, tá? Só para a gente fazer essa continha aí. Olha só, ele falou do cruzamento de plantas de flores. Cruzamento de flores brancas, né, com flores vermelhas. Então, cruzando flores brancas, eu vou usar o azul, né? Então, aqui, flores brancas com flores vermelhas, certo? Vermelhas. Obteve o quê? Obteve 100% flores rosa. Vou colocar aqui na cor verde, tá? Flores rosa. Beleza? Talvez o verde, não sei se vai aparecer muito para vocês. Deixa eu colocar aqui, então, no preto. Então, aqui, rosa. Então, cruzando flores brancas, plantas que produzem flores brancas com plantas que produzem flores vermelhas, obteve aqui 100% o quê? Rosa. Você sabe que branca é besão, né? É besão. Você sabe que vermelha é vesão. E quando essas plantas vão produzir gametas, essa aqui só produz gameta o quê? Só produz gameta V. Essa aqui só produz gameta o quê? Só gameta B. E quando esses gametas fecundam, o que vai acontecer? Quando eles fecundam, vai dar aqui o quê? BV ou VB, tanto faz, tá, gente? Então vai dar aqui VB. Vamos supor aqui que dá VB, né? E aí ele fala, cruzando essa rosa com essa rosa vai dar o quê? Então, cruzando essa rosa com essa rosa vai dar o quê? VB com VB, né? Fazendo a distributiva V com V, VV, V com B, vai dar o quê? VB, duas vezes, né? Então, V com V, VV, V com B, VB, B com V vai dar VB, e aqui, B com B vai dar BB. Vai dar uma proporção de uma vermelha para duas rosas para uma branca, né? Que item fala isso? Das três cores, em igual proporção? Não. Letra B. Das três cores, prevalecendo cor de rosa? Exatamente. Das três cores, prevalecendo a cor de rosa. Então, ficamos com a alternativa correta, letra B. Legal, gente? Fechamos assim, então, esse capítulo que fala sobre a primeira lei de Mendel, né, e os casos especiais em relação à primeira lei de Mendel. Até mais, até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço a todos vocês.